Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, do contrato social, feito pelo grande filósofo Jean-Jacques Rousseau. Né? Jean-Jacques Rousseau, né, ele publicou algumas obras como o Contrato Social, né, em 1762, né, e Emile, ou da Educação, em 1762 também. Tá? Então, essa obra do contrato social, ela parte do princípio de que todo ser humano é livre. Jean-Jacques Rousseau defendia a ideia de que todo ser humano naturalmente é livre e de que todo ser humano, para ser homem, de fato, para ser humano, precisa ser livre. Ou seja, a liberdade, ela está intimamente relacionada com o próprio fato do indivíduo ser um ser humano. Tá? Que quando o indivíduo ele perde a liberdade plena, a liberdade natural dele, ele de alguma maneira deixa de ser um ser humano porque ele perde a característica básica de um ser humano, que é a liberdade. Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer para nós, agora eu vou ler algumas citações dele aqui. Ele diz para nós o seguinte, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: a família é a mais antiga das sociedades e também a única natural. Mesmo assim, os filhos só se sujeitam ao pai enquanto necessitam dele para se conservar. E fim da precisão desprende-se o laço natural. Isentos os filhos da obediência devida ao pai, isento este dos cuidados que requer a infância, todos ficam independentes. Se continuam a viver unidos, não é natural, mas sim voluntariamente, e só por convenção a própria família se mantém. Essa liberdade comum é uma consequência da natureza do homem, cuja primeira lei é cuidar da própria conservação. Seus desvelos primeiros são os que ele deve a si mesmo, e, apenas chega à idade madura, como então só ele é juiz dos meios competentes de conservar-se, fica árbitro de si mesmo. Então ele defendia a ideia de que todos os homens nascem livres e de que depois de um tempo, né, o ser humano ele passa, né, em virtude exatamente da interação com os outros indivíduos, ele passa de alguma maneira a sentir necessidade de ir adquirindo cada vez mais bens, né, bens não apenas para ele, mas também de alguma maneira para os outros, em dobro, de alguma maneira. E aí a liberdade dele de alguma maneira vai cerceando a liberdade do próximo, tá? Então o Jean-Jacques Rousseau ele dizia que quando chega nesse nível é necessário um contrato social, por isso que o nome dessa obra é do contrato social, é necessário um contrato social estabelecido entre os indivíduos, a fim de que um não cerceie a vida do outro, um não limite a vida do outro e todos possam viver em paz e harmonia, tá? Ele vai nos mostrar que a força bruta, a força ela não produz os direitos, né? E que as convenções é que fazem os direitos de algum ser atingidos, ou seja, para que o indivíduo ele possa viver em sociedade, em comunidade, é necessário que hajam convenções, né, estabelecidas entre os indivíduos, como se fosse um pacto social, um contrato social, a fim de que esses indivíduos eles possam interagir entre si, não prejudicando um ao outro e podendo cada um desenvolver-se da melhor forma possível individualmente e coletivamente. Nesse contrato social devem os, os, as necessidades coletivas, né, serem mais fortes do que as próprias necessidades do indivíduo. Ou seja, nesse contrato social, o indivíduo não vive mais para si, para a satisfação das suas próprias necessidades individuais. Ele deve, a partir de então, viver em prol daquilo que vai beneficiar a maior parte dos indivíduos, ou seja, beneficiar a maioria. Por exemplo, nesse contrato social, o indivíduo ele só tem certeza que ele vai permanecer vivo quando aqueles que poderiam matá-lo, agredi-lo, né, os homicidas, por exemplo, são executados ou são presos por não terem respeitado o contrato social. Então, ele sabe que a vida dele é garantida por esse contrato social, porque a vida dele não vale mais do que a vida da comunidade inteira, né? E que enquanto ele estiver em plena harmonia com a comunidade, com
o contrato social estabelecido com a comunidade, ele não vai ter nenhum prejuízo, nenhum risco de vida, nenhum risco de existência. Mas a partir da hora em que a vida dele, de alguma maneira, representar um prejuízo à maior parte da comunidade, à maior parte da sociedade, então ele sabe que a vida dele deve ser removida, né, através de ah, através de sentença de morte, prisão e coisas do gênero, para que a maioria das pessoas possa usufruir de uma vida mais tranquila, né? O Jean-Jacques Rousseau também, ele vai falar para nós, né, alguns dos benefícios desse contrato, né? Alguns dos benefícios desse contrato. Ele vai dizer para nós, por exemplo, que o que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural, né, e um direito sem limites a tudo que o tenta e pode atingir. Ganha a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui, né? Então, pela lógica, ele se beneficia mais no contrato social do que se ele não tivesse acesso a esse contrato social, se ele vivesse apenas no mundo natural, podemos assim dizer. Pergunta-se, diz Rousseau, pergunta-se, não tendo os particulares direitos de dispor da própria vida, como podem transmitir ao soberano esse direito que não tem? Essa questão, somente por estar mal posta, parece difícil de se resolver. Todo homem tem o direito de arriscar a própria vida para a manter. Já disseram talvez que quem se lança pela janela para escapar de um incêndio seja culpado de suicídio? Imputou-se tal crime ao que perece numa tempestade, cujo perigo não ignorava ao embarcar? O fim do tratado social é a conservação dos contratantes. Quem quer o fim quer também os meios, que são inseparáveis de alguns riscos e até de algumas perdas. Quem quer conservar a vida à custa dos outros deve também dá-la quando for preciso. O cidadão já não é juiz do perigo a que a lei o quis expor, e quando o príncipe lhe diz: convém ao Estado que morras, ele deve morrer, pois só com essa condição viveu até então em segurança, e a sua vida já não é só um benefício da natureza, senão um dom condicional do Estado. Então é aquilo que eu estava falando, quer dizer, a partir da hora em que o indivíduo ele faz parte desse pacto social, a vida dele já não é mais propriedade dele, já é propriedade da comunidade. Em um outro momento, Jean-Jacques Rousseau vai nos dizer o seguinte: assim como o arquiteto, antes de erguer um grande edifício, observa e sonda o chão e examina se pode sustentar o peso da construção, da mesma forma o sábio instituidor não começa a formar boas leis em si mesmas, antes de ter observado se o povo a quem ele as destina é capaz de as suportar. Por esse motivo recusou Platão dar leis aos arcádios e aos cirênios, sabendo que esses dois povos eram ricos e não podiam sofrer a igualdade. Por essa razão se viram em Creta boas leis e maus homens, porque Minos disciplinou um povo carregado de vícios. Então Jean-Jacques Rousseau também defendia a ideia de que nesse contrato as leis que forem feitas, né, devem ser leis em que o cidadão ele possa de fato obedecer essas leis, né? Se o indivíduo ele se vê diante de leis que ele não possa obedecer, e isso acaba prejudicando a própria relação dele nesse contrato com todos os demais membros da sociedade, né? O mais interessante é que em determinado momento Jean-Jacques Rousseau vai falar para nós sobre a democracia. Ele vai dizer o seguinte: rigorosamente, nunca existiu verdadeira democracia e nunca existirá. É contra a ordem natural que o grande número governe e seja o pequeno governado. Não se pode imaginar que o povo reúna-se continuamente para cuidar dos negócios públicos. E é fácil ver que não poderia estabelecer comissões para isso sem mudar a forma de administração. Em determinado momento também, ele vai nos dizer o seguinte: se houvesse um povo de deuses, seria governado democraticamente. Mas aos homens não convém tão perfeito governo. Então Jean-Jacques Rousseau, ele não acreditava, né, na democracia, tá? Jean-Jacques Rousseau ele dizia que é impossível, né, impossível a existência de uma verdadeira democracia.
tá? Ele dizia que se existisse uma verdadeira democracia, para que possa existir uma verdadeira democracia, seria necessário que todos os membros dessa democracia, ou seja, o povo, né, a população em geral, tivessem acesso a todas as informações a respeito das leis, a respeito dos mecanismos, como funciona o controle do Estado, de tal maneira que toda a população de alguma maneira fosse competente o suficiente para administrar o Estado, promulgar as leis, promover a obediência das mesmas e também lutar pela manutenção das mesmas. Em outras palavras, um povo que não pode fazer isso, é impossível, segundo Jean-Jacques Rousseau, impossível que ele de fato seja um povo democrático. É impossível que ele de fato consiga exercer democracia verdadeira. Toda e qualquer forma de democracia, segundo Jean-Jacques Rousseau, que não obedecer essa regra, de ser ministrada por um povo que de fato tem conhecimento de todos os seus direitos e de todos os seus deveres, e também conheça princípios de administração, de instituições, saiba qual é a posição de cada membro do governo, saiba exatamente o que deve ser feito em cada instância do poder, saiba exatamente quais são as leis e regras de cada instituição do poder, e tenha conhecimento de diplomacia e de administração estatal. Se um povo não tiver tal domínio, tais conhecimentos, esse povo não pode praticar democracia. Não existe, segundo Jean-Jacques Rousseau, uma democracia destituída desses elementos. Então é interessante, né, porque Jean-Jacques Rousseau, né, ele defendia a ideia, né, de que todos os homens nascem bons, né, de que a sociedade é que mais tarde vai, de alguma maneira, fazer com que essas pessoas se tornem más, né. É interessante falar também que Jean-Jacques Rousseau, ele tinha uma espécie de síndrome, talvez, eu não sei exatamente qual doença ele tinha, mas ele tinha sentimento de perseguição. Ele acreditava estar sendo perseguido, estar sempre sendo perseguido por tudo e por todos. Ele teve vários momentos em que ele acreditava estar sendo perseguido, e aí ele ficou muito doente em virtude disso, né? Doença que eu digo no sentido mental mesmo, ele ficou abalado, nervoso, enfim. Então muitas vezes ele se escondia, né? Então Jean-Jacques Rousseau, ele é um daqueles gênios que provavelmente teve algum problema, né, mental junto a ele, mas a genialidade dele conseguiu vencer qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de doença mental que ele pudesse ter, né? Ah, inclusive, né, uma das doenças que mais, enfim, que mais prejudicaram a vida de grandes gênios, né, foi a esquizofrenia, né, e também doenças relacionadas a prejuízo na memória, né, que alguns gênios tiveram, né. Então, quer dizer, é possível um ser humano vencer todo e qualquer tipo de obstáculo, todo e qualquer tipo de doença, né? É possível a genialidade ser mais forte do que a doença, né? E o Jean-Jacques Rousseau é a prova disso. Então, por isso que essa obra do contrato social, em que Jean-Jacques Rousseau defendia que é necessário que haja um contrato social, que as pessoas todas possam interagir dentro desse contrato social de maneira ativa, que todas elas possam saber os seus deveres, os seus direitos e exercê-los de maneira inteligente. Essa é uma obra que deve ser lida, que deve ser analisada, que deve ser estudada, que deve ser, enfim, né? Leiam essa obra, né? Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, comente, se inscreva e, né, deixa aí o que vocês acham da obra do Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. Se não leram, leiam por favor, comprem ela, procurem nas bibliotecas, leiam ela, estudem ela, porque ela tem uma grande importância para nós, tá certo? Um forte abraço e até mais.